Bora para mais uma, galera? É, Essa é uma das aulas mais legais que a gente tem, eu acho, né? Ela é realmente muito incrível. A gente vai falar então sobre ideias e movimentos sociais e políticos no século XIX, né? Século XIX aí que aconteceu então do ano de 1801 a 1900. A gente tem que sempre lembrar da continha que eu ensinei vocês a fazerem no primeiro dia de aula. E, meu, é uma aula muito interessante porque ela molda desde o que a gente começou a Revolução Francesa, pouco antes da Revolução Francesa também com o Iluminismo. O Iluminismo vai reverberar nessa aula também, mas há tempos a gente está construindo essa mentalidade que a gente tem nos dias de hoje, né? E essa aula ela é extremamente fundamental para a gente solidificar esses conceitos. É uma aula de muitos conceitos, assim. Tem um exercício de vestibular logo no começo que eu faço questão de pôr, da FUVEST, né? Eu acho, não lembro se era FUVEST ou se era Unesp, mas que é fundamental para a gente estabelecer esses conceitos. Então, é uma aula de conceitos que cai no vestibular, e eu acho que é super importante, mais importante até do que para o vestibular, a gente entender o que é socialismo, o que é comunismo, o que é liberalismo, que realmente são pensamentos que estão muito influentes hoje no nosso dia a dia, né? As pessoas elas jogam na cara dos outros, o que é um seu comunista, sem saber direito o que é um comunista. Isso é muito louco, cara. E a gente vai entender hoje direitinho esses conceitos, tá? Não é uma aula muito aprofundada, não vou dar os conceitos profundos de comunismo, né? Ficar aprofundando Marx, não vou ficar aprofundando Adam Smith. Acho que o pessoal da sociologia e da filosofia já o fizeram da forma como eles devem fazer em relação ao vestibular, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, quem quiser uma coisinha diferente, quiser saber um pouco mais, eu estou aberto aí a discussões. Manda um WhatsApp lá, a gente troca uma ideia. O pessoal da história gosta muito, a gente discute isso o tempo inteiro no grupo da história, né? Então, acho que está todo mundo preparado para falar sobre isso. É só vocês demonstrarem esse interesse, esse desejo, que a gente vai estar disponível para vocês, tá bom? Falando na questão do vestibular, eu já quero começar com essa questão. Acho que ela é Unesp, né? Se fosse para chutar, eu falaria que é Unesp. Mais pelo layout da questão, né? A FUVEST eu tiro direto do vestibular da FUVEST e aí ela não fica desse jeito. Então vamos lá. Era esta, não, antes de tudo, né, o conto originalmente publicado em 1840, né, pelo Edgar Allan Poe, ele apresenta um perfil das metrópoles do século XIX, certo? Então a gente está falando aí do século XIX, vamos falar do século XIX. Como eram as metrópoles? Essa não é uma questão exatamente dos pensamentos, eu coloquei ela no começo da aula exatamente para a gente ter uma ideia de que, já que ele está falando da metrópole, qual é o cenário das discussões que a gente está fazendo, né? Essas discussões, elas acontecem nas cidades, tá? Então, é muito difícil você ter discussões teóricas no campo, né? Especialmente se hoje em dia, muitas vezes, nosso meio rural ele já não tem um contato tão grande com a cidade, muitas vezes, né? Às vezes até tem, às vezes a cidade era muito intrínseca ao meio rural, mas muitas vezes a gente tem um atraso de informação para chegar no meio rural. Imagina naquela época que não tinha internet, né? Os livros eram extremamente restritos e tudo mais. Então a gente tem que lembrar que esses são movimentos urbanos, né? E essa questão ela é venal, ela pergunta exatamente sobre isso. Era essa uma das artérias principais da cidade, regurgitada de gente durante o dia todo. Mas ao aproximar-se ao anoitecer, a multidão engrossou, e quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas passantes desfilavam. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas dos seus olhos, moviam-se rapidamente quando davam algum encontrão em outro passante, não mostravam mais sinais de impaciência. Recompunham-se e continuavam apressados no seu caminho, certo? Dá um pause aí, tenta responder a questão, mas eu acho que ela não é uma questão assim muito complexa aí para a gente responder, né? Qual é o perfil da cidade que a gente está falando aqui? Então a gente vai ter muitos passantes que tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas, seus olhos moviam-se rapidamente quando davam algum encontrão em outro passante. Então as pessoas se trombavam, né? Pensa na 25 de março, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? E aí, o que o texto destaca? Ele destaca a solidariedade entre os habitantes? Não, nada a ver, né? Declínio das atividades comerciais? Também não, né? Até porque muitos dos passantes, aqui no segundo parágrafo, tinham um aspecto prazerosamente comercial. Então, não é. A conformação de uma nova sensibilidade, o arcaísmo tecnológico e a imobilidade dos habitantes? Nada a ver, né? Habitantes se movendo, inclusive se esbarrando, né?
o ordenamento do espaço urbano, o controle policial da circulação e o crescimento do desemprego. Aconteceu realmente algumas dessas coisas, né? O ordenamento, a gente fala, ordenamento e tal, é, era uma cidade caótica? Sim, era uma cidade caótica, mas em alguns momentos a gente vai falar ali na França de ordenar o espaço urbano e tudo mais, então é, você pode até confundir essa parte da questão, mas definitivamente não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Ele demonstra o crescimento populacional, a dinâmica da circulação urbana e a impessoalidade das relações. Então é nesse cenário de crescimento populacional, de dinâmica da circulação urbana e da impessoalidade das relações, em que a gente vai ter esse florescer desses pensamentos do século XIX. Né? O Edgar Allan Poe ele é contemporâneo desse crescimento, exatamente porque ele viveu. Né? Esse texto foi publicado em 1840, e ele relata como era o espaço urbano que ele vivia. Então é isso, nessa coisa que a gente tem que se basear, é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai começar essa aula. A gente está tendo um crescimento da população urbana, a gente está tendo uma dinâmica da circulação, as pessoas estão começando a circular mais nas cidades. E a impessoalidade das relações, as pessoas já param de se conhecer, né? Tem aquele mito que não é tão mito, né? Que numa cidade interior todo mundo se conhece, né? Mais ou menos isso. Nessa época a gente está perdendo nos principais centros esse senso de conhecimento de todos aqueles que te circulam. A gente está perdendo isso. As nossas relações estão ficando mais impessoais. E aí, diante disso, né, a gente tem que dividir a aula em dois momentos: o pensamento ligado à burguesia e o pensamento ligado ao povo, aos não burgueses, né, ao proletariado, que agora nessa aula vai ganhar esse nome, certo? É, é, a gente não pode esquecer da divisão que a gente fez na França, né? É uma divisão bem bacana. Deixa eu só beber um gole de água aqui, peraí. Então, na França, a gente tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado. A gente perde um pouco de sentido desse segundo estado exatamente com a revolução, né? Os nobres e os reis eles caem por terra e aí eles vão tentar se acochambrar entre o primeiro e o terceiro estado, né? Isso vai acontecer na Europa inteira, assim, com exceção da Inglaterra que já fez isso antes, né? A Inglaterra está muito avançada, isso é uma das razões da Revolução Industrial Inglesa estar tão avançada em relação aos outros países, tá? E o grande lance aqui é exatamente esse, né? Que dentro do terceiro estado a gente tem um fio, um novelo muito grande de pessoas com interesses diferentes, né? E essas pessoas, a gente vai dividir esse terceiro estado, então, em burguesia e proletariado. Isso vai acontecer com Marx, né? O Marx que vai fazer essa análise sociológica, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. A ideia, então, do pensamento burguês é exatamente o liberalismo que a gente já tem falado, é o pensamento econômico, é muito influenciado, então, pelo pensamento iluminista, e o liberalismo ele vai se difundir cada vez mais. O que é o liberalismo? Né? O liberalismo ele aparece na Inglaterra, então, no século XVIII, a gente já conversou sobre isso, ele tem muita influência dos pensadores iluministas, né? E ele vai ser a base do pensamento burguês, especialmente na economia. Óbvio que o liberalismo vai influenciar em outras esferas sociais, né? Também vai influenciar na sociedade, vai influenciar na cultura, mas ele, assim, em estrito senso, né? Ele é um pensamento econômico, tá bom? E aí a gente tem que levar em conta que a burguesia não estava interessada então na igualdade social plena, né? Ela não estava interessada em distribuir o seu dinheiro, muito pelo contrário, a burguesia queria concentrar esses capitais em si, para gerar mais riqueza, né? Então, a igualdade que a burguesia está propondo, da igualdade social que ela propõe, é uma igualdade jurídica. Então, todos nós nascemos iguais perante a lei, tá? Não perante a economia. Muito pelo contrário, o que eles pregam é exatamente isso, é que o trabalho, você tem que se enriquecer através do trabalho, né? É mais ou menos uma espécie de mito que ele cria na cabeça de que todos podem ser ricos se trabalharem muito, né? E isso definitivamente, acho que todos nós aqui podemos perceber que não é verdade, tá bom? Não podemos esquecer também que na época a gente tinha um voto censitário, então essa mesma burguesia que tomou o poder e vai espalhando seu poder dentro da Europa, né? Lembrando que a Revolução Francesa, mesmo quando ela acaba, que existe um movimento contra-revolucionário, eu gostei do termo que eu usei na última aula, né? A semente foi plantada, né? A burguesia ela vai nascer, vai se edificar cada vez mais no continente europeu. Então, o voto censitário ele se estabelece. Quem que vai poder votar? Não é qualquer pessoa, né? Então, de novo, essa igualdade ela não é, ela é jurídica apenas, né? Nem para
cidadania lá é igual. Porque só vota quem tem dinheiro. E quem são os grandes teóricos do liberalismo? A gente tem que lembrar de nomes como Adam Smith, que ele escreve o livro A Riqueza das Nações, em que ele propõe que as nações elas só podem ser ricas se o Estado intervir cada vez menos na economia. A própria burguesia, o próprio comércio, o próprio mercado vai, vai se estabelecer, vai conseguir se regular. É o conceito da não intervenção, é o conceito da mão invisível, né? Não tenho certeza agora se o Adam Smith falou esse termo em si em alguns livros dele. É possível que não. Mas a ideia é a mesma. A ideia que tem que ficar, né? A mão invisível da própria economia se ajustando. Não precisaria de um Estado, né? Isso não, assim, não consigo pensar em um momento do planeta que isso tenha dado certo, né? Sempre algum país fica mal por conta do liberalismo, né? Pleno nesse sentido. Porque para você ser liberal, você tem que explorar um outro país, né? Você precisa de que alguém seja explorado para que você gere riqueza, certo? Tá bom? Então, é uma ideia que é importante para a gente construir nosso pensamento, mas que, assim, hoje a gente vê o liberalismo como uma desculpa para você ser de direita, né? O pessoal de direita liberal e tudo mais, eles falam, liberalismo econômico, mas a gente tem que esquecer que a gente não parte da mesma linha de base, né? A gente parte, sempre vai ter alguém que está acima e que vai ter que explorar alguém para chegar na frente. E isso é intrínseco aos termos das riquezas das nações, e ao Adam Smith ele vê isso como algo bom. E é importante a gente entender também que até pensando agora um pouco em vestibular, um pouco menos na vida, né? É importante porque foi o primeiro cara a teorizar isso tudo e a gente tem que valorizar os primeiros caras porque eles são a base de qualquer pensamento que vem depois dele, entendeu? Então, é importante a gente estudar isso nesse ponto. Além do Adam Smith, acho que vocês já devem conhecer o Thomas Malthus, né, pelas aulas de geografia, em que ele escreve ensaios sobre a população. E o que esse ensaio ele diz? Ele diz que o nosso progresso ele não é limitado, né? A própria natureza ela restringe o nosso crescimento por conta do como ela cresce, né? Em que a nossa população, né, as pessoas, os seres humanos, eles crescem em um ritmo de PG, enquanto a nossa produção ela cresce em ritmo de PA. Esse problema ele vai ser solucionado lá na frente, né? Assim, em partes pelas nossas revoluções verdes e tudo mais, que vocês também devem estar vendo ou ter visto na geografia, tá? A Revolução Verde ela vai dar um boom na nossa capacidade de produção. Só que a gente tem que lembrar que Malthus vivia em outro contexto, em que isso era impossível, né? Era impossível a gente pensar numa Revolução Verde naquela época. Não existia tecnologia para isso, era incapaz. E aí ele propõe medidas bem racistas, né? Que propõe que as pessoas elas parem, os pobres parem de ter filhos e tudo mais, né? Não é um movimento social importante para a gente ressaltar como também como primeiro e tal, e ele não estava errado no sentido da dificuldade de produção acompanhar a população, tá bom? E também temos o David Ricardo, ele com princípios de economia política, né, ele escreve o livro Trabalho como Forma de Riqueza, e que ele diz que os princípios de economia política, desculpa, ele escreve esse livro e que ele afirma que o trabalho é uma forma de riqueza e assim ele deixa claro que a única forma de uma nação ela crescer economicamente é através do trabalho. Não existe outra forma que gere tanto lucro, tanta riqueza quanto o trabalho, certo? E aí essas ideias, óbvio que elas são liberais, elas atendem à burguesia, a burguesia vai usar como uma forma de exploração, mas que especialmente essa ideia do David Ricardo, ela vai servir para o Marx começar a questionar o papel do trabalho na nossa sociedade, entendeu? Então, no próximo, daqui a pouco, a gente vai falar sobre o Marx, e ele vai usar essas ideias do David Ricardo como base para os seus questionamentos, entendeu? E aí, pensando nisso, a gente percebe então que a gente está criando um ambiente de profunda miséria e exploração, certo? E aí o proletariado, óbvio que muitas vezes, na verdade em alguns momentos, quem vai fazer essa teorização não é o próprio proletariado. Muitas vezes são burgueses que pensam com uma cabeça proletariado, seja porque vieram desse proletariado, seja porque tem dó, a gente vai ver cara que tem dó mesmo, a ideia é exatamente essa, seja porque os caras eles percebem essa injustiça social. Não porque eles são bonzinhos, né? Não só porque eles são bonzinhos, não é isso. Eles não pensam, ah, meu Deus, o pobre tem que ir bem. Algum até pensa, a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia principal é porque eles percebem que a economia vai ficar insustentável, certo? Não dá para sustentar com o que estava acontecendo, uma vez que essa miséria, essa exploração estava matando muita gente,
o ritmo da produtividade não estava alcançando. A gente tem que lembrar que a produção, eles têm que achar uma forma, as ideias do Malthus, ela não está errada. Então, eles têm que achar uma forma de aumentar essa produção, senão não vai conseguir atender. A própria produção vai ficar limitada por conta, por exemplo, do trabalhador que não produz, né? Nesse contexto aparece o socialismo utópico, tá? E o que é o socialismo utópico? É um socialismo, né, em que eu vou explicar para vocês mais para frente a ideia do socialismo versus comunismo. Mas o socialismo, basicamente, assim, pensando assim, bem básico, galera, pensando para o vestibular, tá? Não vai usar isso como argumento da sua dissertação de tese de mestrado, tá? Mas você pode, por exemplo, quebrar um cara que vai discutir com você que ele deve saber menos de socialismo que você. E aí você usa o argumento. O que é o socialismo? O socialismo ele vai ser um movimento contrário ao pensamento burguês. Então, por essência, o socialismo ele é um pensamento proletariado, do proletário, tentando quebrar a ideia da concentração de renda na mão da burguesia. Isso é o socialismo. Entendeu? E esse socialismo ele pode acontecer de diversas formas, e é exatamente isso que a gente vai discutir. Na verdade, olha só que muito louco. Tanto o socialismo quanto o liberalismo não querem que o Estado intervenha na economia. Olha que muito louco. Na verdade, o socialismo até quer, porque ele é um estágio inicial do comunismo. Eu estou adiantando a discussão, né? O comunismo ele diz que o Estado não deve existir, que deve existir uma autogestão pessoal, cada um fazer o seu de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade também. Entendeu? E aí, assim, haveria uma distribuição melhor dos recursos produzidos pelos próprios proletariados. A ideia do socialismo é manter aquilo que o proletariado produz. E aí vão vir vários teóricos discutindo como isso pode acontecer. Nesse começo de socialismo utópico, a gente não tinha essa teorização toda. Isso só vai vir lá com Marx, lá na frente. A gente vai falar sobre isso. Fiquem tranquilos daqui a pouco. Mas por hora, a ideia era uma coisa muito mais romântica. Não tinha um estudo social tão profundo. E aí esses caras que eu estou citando aqui, o Saint-Simon, o Fourier e o Owen, eles estão fazendo medidas assim, na ideia da porra louca mesmo, entendeu? Então, o Saint-Simon, por exemplo, ele escreve esse livro, As Cartas de um Habitante de Genebra, em que ele quer uma sociedade sem ociosos, em que um grande Estado ele compensaria o cidadão da forma como esse cidadão produzisse, entendeu? Então, a principal ideia do Saint-Simon é exatamente começar um movimento em que a sociedade ela é recompensada de uma maneira mais justa. Veja bem, ele não está falando não deve existir dinheiro, não deve existir propriedade privada. Não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é o Estado ele compensar o cidadão de uma forma mais justa, porque ele está olhando para a distribuição de renda e está falando, cara, isso aqui não está certo, isso aqui está desigual. A gente tá tem muita gente com muito, tem pouca gente com muito e muita gente sem nada, entendeu? O Charles Fourier vem depois, né? Ele organiza isso aqui, essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Essa imagem ela é de um falastério. Deixa eu colocar o apontador aqui. Aí, essa imagem aqui, se digita falastério no Google, é isso. É um fazendão, velho, que todo mundo vive dentro desse fazendão e que essa comunidade ela vai se ajustar de acordo com a necessidade dentro dela. Ah, mas isso é inviável em macro. É inviável em macro. Então, Charles Fourier ele tentou fazer uma coisa para compensar uma população em micro ou várias micro fazendas, né? Que pudessem se ajustar dessa forma, uma experiência, né? Obviamente que os capitalistas eles vão olhar isso e não vão ver com bons olhos, porque isso é contra exatamente o acúmulo de posses, né? Essas ideias elas são muito utópicas, elas batem de frente com, por isso que tem o nome, né, socialismo utópico, que bate de frente com os conceitos primordiais do capitalismo. E tem o Robert Owen, que de todos esses talvez seja o que tenha ido mais para a prática, né? Ele luta pelos direitos trabalhistas, ele é um dono de uma fábrica, né? Então ele, nessa fábrica ele amplia os direitos trabalhistas, ele tenta fazer com que esses direitos sejam aplicados. Ele cria a comunidade de New Harmony na Inglaterra, e que essa comunidade ela é mais ou menos um grande falastério, né? Ele dá nessa comunidade vai ter creche para os filhos dos seus trabalhadores, os salários vão ser mais justos e tudo mais. E obviamente que ela vai falir, né? Quando o Owen, ele, em algum momento, por brigas internas e até por pressão externa, essa comunidade ela acaba falindo.
E isso é muito triste, né? Porque é uma tentativa de fato, assim, uma tentativa real, uma tentativa muito pura de tentar fazer com que as coisas funcionem de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais justa, mas ela não acontece. Mas ainda assim é importante, por quê? Porque depois que essa New Harmony ela não foi para frente, o Owen ele vai lutar pelos sindicatos, ele vai fazer a parte dos sindicatos ingleses, né, que também se chamam trade unions, né? Se vocês verem no vestibular o nome trade unions, vocês lembrem dos sindicatos, é a mesma coisa, tá bom? Né? Ele vai lutar por esses sindicatos, pelos direitos dos trabalhadores, e muitos desses direitos eles vão ser conquistados ao longo do tempo, exatamente porque pessoas pioneiras como Robert Owen foram atrás disso, né? E a gente está falando aqui de uma época em que a exploração era muito maior do que a gente vê hoje. Não que hoje não exista, por exemplo, trabalho escravo e exploração. Isso existe, não estou negando isso. Mas todas as empresas, todas, eu disse todas mesmo, sem exceção, elas trabalhavam num ritmo de trabalho muito maior do que acontece hoje. Um ritmo de 14, 15, 16 horas diárias para um trabalhador, em que ele só teria, por exemplo, tempo para dormir. Né? Muitas vezes esse tempo ainda era, 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 era reduzido, né? Não existia horário de almoço, crianças trabalhavam. Né? Então é uma opressão muito grande, era ambientes insalubres, né? Não à toa nessa época. A gente teve diversas epidemias de cólera e tuberculose que estão diretamente relacionadas a exatamente esses ambientes de trabalho insalubre. O cara ele morava na fábrica, né? Ele tinha espaço para morar dentro da fábrica. Isso é extremamente opressivo. Então esses caras eles estão tentando brigar exatamente contra essa exploração. E aí quando vem o Marx, né? O Marx ele olha para isso e fala, gente, esses movimentos eles não vão dar certo. Por que ele não vai dar certo? Porque ele é muito utópico. Essa ideia ela está sendo muito na porra louca. A gente tem que tentar organizar. E aí o Marx ele é o primeiro cara do planeta que vai olhar o capitalismo de uma forma científica, né? A gente teve lá atrás Maquiavel que olhou o rei, olha, pode cair no vestibular uma comparação exatamente sobre isso entre Marx e Maquiavel, que são caras pioneiros na análise científica da economia, né? O Maquiavel ele olha para a economia da época dele e fala, olha, rei, é bom você trabalhar dessa forma. E o Marx ele olha e fala, olha, sociedade, tá vendo? Vocês estão indo para esse lado. E o Marx ele vai adotar uma postura em prol do proletariado, ele vai ser contra a burguesia em todo momento, né? Então ele vai escrever os livros dele, né, o Manifesto Comunista e o Capital, junto com uma parceria do Friedrich Engels, né? Eles escrevem juntos esses livros. Só que o Marx ele tem uma importância maior para o Engels do que o Engels, porque o Engels ele tem uma parte muito mais de financiador dos projetos marxistas, né? Ele financia o que o Marx escreve. Ele financia porque alguém tem que financiar, né, os livros e tal. E o Marx ele é o cara que tem mais não que o Engels fosse burro, não é isso, mas o Marx ele é o cara que vai ter a parte mais ativa na escrita, é o cara que estuda mais, é o cara que vai escrever essas duas partes, vai escrever esses dois livros especialmente, e a gente tem que ter noção, né, o que é o Manifesto Comunista e Capital. Galera, o Manifesto Comunista, assim, para quem está prestando vestibular, não é nem por uma questão de doutrinação, é por vestibular mesmo. Eu recomendo que leia, tá? Porque é um livro pequeno, é um livro fácil de ler. Eu lembro que quando indo pro cursinho, na ida eu li metade, na volta eu li a outra. Então, em um dia, dá para ler o Manifesto Comunista fácil, assim. Não é um livro difícil de ler, exatamente porque o Marx pensou em escrever o Manifesto Comunista para todas as pessoas. É um livro de fácil acesso para todo mundo, assim. Qualquer pessoa que seja capaz de ler é capaz de ler o Manifesto Comunista. Não é um livro profundamente teórico, ele deixa explícito a ideia da revolução nesse livro, tá? Ele fala, olha, é, momentos bem, como que se diz? Momentos não é doutrinação, mas de engajamento, né? E doutrinação também, até certo ponto, não dá para negar. Óbvio que ele está tentando doutrinar o comunismo, né? Mas é engajamento, especialmente, a palavra mais importante aqui é engajamento. Ele quer que o operário, quando ele pega esse livro, ele consiga ler e ele se engaje na causa, tá? Que é totalmente diferente do Capital. O Capital ele tem tipo 6, 7, 8 volumes, tá? É um livro denso, é um livro bem teórico, é bem difícil. O Capital, assim, para quem lê, parabéns. Isso aí, pessoal da faculdade de economia vai ler o Capital. Cara, mesmo liberais, eles liam o Capital porque é uma análise do capitalismo que é bem profunda, né? É bem difícil, é um livro hermético, tá bom? Se você ler o Manifesto Comunista para o vestibular, é bem legal, assim, eu recomendo, ajuda na redação, ajuda na argumentação,
pode cair uma questão sobre o Manifesto Comunista, um trecho do Manifesto Comunista e do Capital, exatamente comparando isso, né, de que um é para os teóricos e outro é mais para o povo. Então, tenho isso em vista, tá bom? E dá para achar de graça no Google, tá? O manifesto, tá? Não é um livro difícil de achar, não. Você não precisa comprar, você pode ler por PDFs. Né? E se você comprar também é baratinho, qualquer sebo tem, tá bom? R$ 2, R$ 3 você acha. E tem dentro do Capital, aí sim é um livro que ele teoriza mais, ele escreve que a história da humanidade é uma história da luta de classes. E ele vai comparando as classes de cada era, até chegar na própria era do que ele está vivendo, aí, o século XIX, e ele demonstra, ele tenta criar uns termos científicos, né, em cima das condições econômicas. E aí as condições econômicas vão se chamar de infraestrutura. E aí a infraestrutura vai determinar diretamente a superestrutura. Né? Se a gente tivesse com a lousa, eu ia fazer um esquemão sobre isso. Mas se não ficar claro, vocês me avisem, tá? Manda um WhatsApp aí que eu tenho que explicar de uma forma mais individualizada. Mas a ideia é que a infraestrutura, ela determina a superestrutura. O que é a superestrutura? É tudo que está em volta do que você está pensando. Então, a economia, a política, a ideologia, a arte, a forma como você se comunica, a linguagem, tudo isso é superestrutura. E a infraestrutura, a economia, ela vai definir isso. Hoje em dia, a gente tem outras teorias em relação a como a gente estuda a história. Mas a história que cai no vestibular, muitas vezes, ela é definida dessa forma, de infraestrutura definindo a superestrutura. Então, é uma ideia que, assim, coloca na manga para você estudar história, tá? Eu lembro que no primeiro dia de aula eu fiz esse esquema para a gente tentar estudar uma história ao longo do curso de uma forma mais open mind, né? Uma forma de você entender como a gente está estudando a história. E eu tenho batido nessa tecla no curso. O Marx ele é um historiador importante porque ele cria um método de estudar a história que é usado até hoje, tá? Então não estou falando aqui, você tem que ser comunista, você não tem que ser comunista, você tem que ser liberal, você não tem que ser liberal. Eu estou atacando os dois lados. O Marx ele tem diversas falhas políticas também, tá? Tentando ser mais imparcial possível, até porque eu tenho minha opinião, mas assim, toda opinião ela é parcial, tá? Então não estou escondendo aqui as minhas opiniões. Só que também a gente tem que pensar na importância histórica do Marx nesse sentido. Isso ninguém fez antes dele, tá? Nesse sentido, não tem como você. Eu nem gosto do Marx, para ser muito sincero, assim. Eu acho que tem muita coisa nele que eu não sou muito a favor. Mas a ideia de que a forma como ele estuda a história, ela é excelente, porque você pegar um ponto de vista histórico e através dele você entender a influência desse ponto de vista na sociedade é super importante. É uma forma que a gente usa de estudo até hoje. A gente às vezes a gente troca, a gente olha a religião como uma forma de mudar a sociedade, a gente vê a cultura como uma forma de mudar a sociedade, aí a gente muda qual que é esse papel, quem que é a infraestrutura, né? A infraestrutura pode ser a cultura, pode ser a economia, pode ser a religião, e a história, o curso de história na faculdade é desse jeito que ele é feito. Então você pode fazer história da arte, história da religião, história da economia. E isso é muito louco, esse método ele que criou. Ele, obviamente, a história da política, né? E ele naturalmente, ele escolheu um lado, né? Ele escolheu o lado da economia e, cara, é uma estrutura, é um jeito de estudar história muito bom. E o que ele dizia? Ele dizia do materialismo histórico. O nome desse jeito de estudar história se chama materialismo histórico, tá? Dentro dessa teoria dele, ele fala da mais-valia. O que é a mais-valia? É a única forma que o patrão pode ter lucro, que a burguesia está tendo lucro. A mais-valia nada mais é do que eu estou procurando até no livro aqui para definir o termo que eles estão usando, né? O termo que na apostila de vocês está escrito é a diferença de valor entre a mercadoria que o trabalho do operário cria e a remuneração efetivamente obtida. Ou seja, é a forma como o patrão ele fica com lucro. O cara ele produz R$ 100 e aí ele vai ficar com 10 de salário. Os outros 90 são do patrão. E o Marx ele tá dizendo que isso é insustentável. Ele está falando que, olha, se cada operário produz 100, você tem e você fica com 90, a classe operária ela está sendo muito explorada. Ela devia ter uma forma mais justa. Não estou falando que é 50-50, tá ligado? Ele estava falando que existem formas da gente gerar esse lucro e manter esse lucro muito mais com a própria classe operária. Por isso que no final do Manifesto Comunista ele fala, né? Para fazer a revolução, porque isso não vai dar certo. Ele percebe, né, a exploração, é, operários do mundo univos, né? Ele não fala bem assim, na verdade, mas enfim, essa é a ideia, tá bom? A ideia é de que o lucro está ficando com o patrão, não está ficando com quem realmente produz, né? Se a classe, aí existem termos que ele usa, né?
Se a classe operária tudo produz, tudo a ela pertence, e o próprio trabalhador não tem nada a perder, senão os grilhões que o seguram, né? São termos que ele usa no livro e que podem resumir muito bem a obra marxista, tá? E aí ele cria então a teoria, é um teórico revolucionário, é um teórico a favor da revolução socialista, da revolução comunista. E agora é o momento da gente definir, né, a diferença de socialismo e comunismo, né? Tanto a ideia do socialismo é exatamente a criação de um Estado forte e que ele consiga, como que se diz, um Estado proletário, até inclusive pode ser um Estado, é isso que eu não gosto do Marx, né? Ele fala que pode ser um Estado ditatorial, né? Não é essa a ideia, eu não curto muito essa ideia dele, não. Mas a ideia é que haveria um Estado que seria controlado por uma ditadura do proletariado, né? E aí quando esse Estado ele assumisse, a ideia dele é acabar com essa desigualdade social que existe, né? Então isso é o socialismo. É uma ditadura do proletariado tentando distribuir essas riquezas para a sociedade de uma forma como um todo, certo? E esse Estado é forte. A ideia socialista é que tem que existir um Estado forte. Só que esse Estado, e aí o Marx, aí nesse sentido também não curto muito porque ele é um pouco utópico, né? Porque de acordo com ele, esse Estado socialista aos poucos ele tem que se esvaecer, né? Com a boa vontade das pessoas, então a gente não tem que pensar mais em acumular riquezas para si, a gente tem que pensar em sociedade. E aí, em algum momento, esse Estado ele é tão forte que ele vai perdendo a razão de ser. A própria sociedade vai vivendo de uma forma socialista em que não tem mais a necessidade de alguém para regular isso. E aí ele vai virar o comunismo. O que é o comunismo? É exatamente a sociedade sem esse Estado. As próprias pessoas se gerem, né? Elas veem a necessidade do outro, entregam para o outro a necessidade deles e recebem de acordo com o seu trabalho. Não existe mais propriedade. A ideia é exatamente de produzir para que você consiga viver com o que você produz ou com o que alguém produz para você. Por exemplo, você vai ser médico, né? Você vai ser médico, você vai atender o engenheiro, porque o engenheiro fez a sua casa para você, entendeu? Você fala, o meu papel social é o de salvar vidas das pessoas porque, sim, esse é o meu papel na sociedade, mas não precisa ser médico, eu posso ser bombeiro. Não é uma. Você está fazendo as coisas exatamente pelo que você tem no seu talento, porque você tem a sua vocação. E não mais pensando em acumular riquezas, né? É muito louco isso, assim, é muito difícil para a gente entender isso, porque a gente não tem uma cabeça dessa, a gente tem uma cabeça capitalista em que você fala, como assim eu vou trabalhar de graça, né? É o primeiro pensamento que a gente tem. Mas é uma outra mentalidade, tá? Então o comunismo, ele já não tem mais esse ajuste do Estado. As próprias pessoas elas vão fazer as coisas porque sim, porque são necessárias, né? E existiriam fóruns, existiriam formas de você é, chegar ao bem-estar comum, né? É basicamente essa a diferença, tá bom? Entre socialismo e comunismo. Para o vestibular em si, assim, na hora de você responder a prova, cara, pode usar os dois como sinônimo, a menos que a própria questão ela te peça para você fazer uma diferenciação. Pode usar os dois como sinônimo, o vestibular não é tão rigoroso em relação a isso. E também, a menos que você use essa diferenciação, por exemplo, numa redação, também acho que o próprio corretor não vai ficar pegando muito no seu pé. Agora, você quer ser mais preciso e não quer correr riscos, cara, acho que você queima 3 neurônios assim para você saber essa diferença, né? Então guarda aí para sempre, tá bom? E aí tem o anarquismo, né? Basicamente o anarquismo é o comunismo, só que pulando o socialismo. Então os caras do anarquismo é o comunismo libertário. Eles querem virar e falar, olha, a gente não precisa desse estado intermediário aí. Vamos simplesmente fazer a revolução comunista. E aí vai todo mundo se autogerir, né? A ideia do comunismo, a ideia do anarquismo é exatamente essa, que a gente vai pular a fase da ditadura do Estado. A gente vai simplesmente criar uma sociedade que as pessoas elas sabem das suas necessidades, elas vão produzir de acordo com isso, né? E aí eu acho um pouco utópico também o anarquismo, né? Eu tenho minha opinião sobre. Cara, eu não gosto, na real é que eu não gosto de nada, nenhuma dessas opiniões políticas e tudo mais, mas a gente tem que saber elas e tem que saber argumentar contra elas e a favor delas também. Não existe nada errado você escolher uma delas para você se posicionar, tá? E a ideia é que o comunismo que o anarquismo é o comunismo libertário, que a gente não vai ter exatamente essa liberdade toda aí, em que a gente não vai ter os papéis econômicos estabelecidos por uma sociedade capitalista de uma forma geral. E aí a gente tem os teóricos anarquistas, né? A gente vai ter o Proudhon,
que ele fala do fim do Estado e da propriedade privada. A gente vai ter o Bakunin. Esse cara era muito louco, ele já Bakunin para mim eu associei com o nome de bomba, né? E não tem outra forma legal de associar, assim, porque o Bakunin ele tem essa ideia mesmo de terrorismo contra o Estado. Ele vai ser a favor de que tem que matar líder de Estado, tem que matar gente importante. E, cara, movimentos anarquistas, eles mataram, por exemplo, presidentes dos Estados Unidos, assim, então é muito louco, porque o anarquismo ele influencia diretamente isso, né? Tem um presidente dos Estados Unidos que morre por conta de um movimento anarquista, tá bom? E o anarquismo, inclusive, ele vai influenciar os movimentos da Mão Negra lá na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o anarquismo é importante pra gente, influencia, tá? Não quer dizer que eram grupos de extrema anarquia, não era só isso, né? Mas vão ser grupos nacionalistas, a gente vai falar sobre nacionalismo daqui a pouco também, mas ele tem uma influência, né? Essa ideia de que você pode matar alguém em prol de um bem maior. E o anarquismo prega isso, tá? E aí a gente vai ter também os movimentos anarcossindicalistas, que são a favor de greves e sabotagens, né? Eles querem sabotar o movimento da burguesia. E aí, esses vão ser, por conta da unificação italiana, né? Os italianos eles vêm para o Brasil e eles trazem para cá esse anarquismo, o anarcossindicalismo. Esse anarcossindicalismo ele vai ser muito influente no nosso primórdio de organização política do começo de organização política do Brasil. Então, guarda isso na manga aí, que pode ser uma questão de vestibular, perguntando sobre esse anarco-sindicalismo, tá? Eles pregavam essas greves, basicamente greve e sabotagem do patronato, né? É, se o sindicato consegue organizar os trabalhadores de uma forma que eles não querem trabalhar, não tem, é insustentável para a empresa que ela fique sem trabalhadores, entendeu? É basicamente isso. A gente também tem outros movimentos, né? O socialismo cristão. A Igreja Católica vai ver tudo isso e ela se posiciona, né? O Rerum Novarum, né? Que é o que o Rerum Novarum ele produz, ele diz, né? A definição da apostila, de novo eu uso porque vocês têm esse acesso à leitura, tá bom? E aí eles falam que a validade, o termo que a sua apostila usa é a validade da religião como instrumento para promover a justiça social, entendeu? E aí a religião ela vai apelar muito para a bondade do patrão, falando, poxa, é, você não tá com muito dinheiro, vamos distribuir aí, vamos tentar fazer obras de caridade. E, mano, até tem gente que se engaja, né, nisso aí. Só que vamos ser muito sinceros, isso é muita balela, né? Porque de uma forma geral a gente não vai conseguir fazer com que o mundo mude só porque os patrões vão ser bonzinhos. Eles estão exatamente tentando concentrar a riqueza. E quando eles forem fazer caridade, eles não vão dar tudo que eles têm. Não são franciscanos, né? Não fazem voto de pobreza. Eles vão dar só uma parte que não dói para eles, né? E eles também se posicionam contra o socialismo. Então a igreja ela vai ficar exatamente no meio do campo, numas, né? Porque alguns padres eles se identificam com esse socialismo. Vai ter padre socialista sim, isso existe, existiu no Brasil, inclusive teoria da libertação mais para frente, assim, já nos anos 80, 1980 e tudo mais. E cara, só que também eles vão justificar muito mais, a igreja é muito coxa, a gente não pode esquecer que a igreja católica ela tem um posicionamento de direita em muitos momentos, ela vai ficar muito mais do lado do patrão do que, obviamente, do proletariado, assim, no seu macro, né? E a gente vai ter os movimentos operários aí do ludismo, que eram pessoas que se reuniam para destruir as máquinas, né? O pensamento deles era muito simples, assim, é simplório mesmo, assim. As pessoas estão perdendo o seu emprego porque as máquinas estão tomando o lugar delas. Vamos destruir as máquinas. É um pensamento bem primórdio, assim, tal. E que, assim, funcionou em micro lugares, né, em pequenos lugares, mas que, de uma forma geral, não faz sentido, né? Pensa que o patrão, ele para de... Ele vira que ele fale, né? Quando você quebra a máquina dele, se ele não tem como comprar outra. Se ele tem como comprar outra, ele impede essa destruição. Então, essa que é a ideia, tá? Então, ele fala, você destruiu a máquina? Tá, vem em outro lugar. Tipo, ele não vai passar a contratar pessoas porque a máquina dele está quebrada, né? E tem o cartismo, né? Que vai tentar. Cartismo são cartas, né? As pessoas se reúnem para escreverem cartas e tudo mais, exigindo direitos da cidadania, né? E muitos desses direitos eles vão ser alcançados, viu? Não pense que não. Mas mais para frente, assim, não é uma coisa que de imediato acontece. Os patrões, na verdade, a burguesia, ela só vai passar a dar esses direitos porque ela percebe que está começando a ficar insustentável, viu? Não é porque eles pediram, não. Mas existem as exigências, basicamente, são de voto universal, causas políticas como creche, como educação, como melhor distribuição de renda, tá? Uma forma de tentar organizar, né, o Marx ele faz a primeira internacional, né, um movimento que tenta organizar tudo isso, chama os anarquistas, chama
os comunistas, os socialistas, eles tentam organizar movimentos e tudo mais. Só que, assim, ele não funciona muito, tá? Não dá muito certo, porque existem divergências internas, né? E vão ter a segunda, a terceira internacional. Se a primeira não deu certo, imagina nas outras duas. A gente vai ter o Comitê na frente, né? Lá na frente, como uma forma de tentar fazer isso. Mas nas próximas aulas a gente vai desenvolvendo isso com um pouco mais de calma. Beleza? Os mais curiosos podem vir a mim, que eu ajudo. Mas a apostila também é uma boa leitura sobre isso, tá bom? Esse é o movimento comunismo, né? Não tem como a gente passar por essa aula sem entender a foice e o martelo, certo? Martelo, que é o operário, a foice, que é o do campo, é o homem do campo. A ideia do comunismo, por mais que esses sejam movimentos especialmente urbanos, é trazer o trabalhador, todos os trabalhadores, todos que não são patrões, todos que não são burgueses para o seu lado. Faz todo sentido que eles tenham mais massa, né? Que tenham mais força juntos. E aí, por último, a gente tem o último conceito da aula que vai ser importante também nas próximas aulas, que é o nacionalismo, né? E o nacionalismo, ele cresce, basicamente, ele nasce com uma criação burguesa, tá? Só que, assim, não é, obviamente, que não é só a burguesia que vai se aproveitar desse conceito, né? É o próprio proletariado, como uma ideia de tentar criar uma ideia em comum, ele usa do nacionalismo como uma forma de espalhar a sua palavra, né? E o nacionalismo ele nasce com uma necessidade muito grande de identidade, né? Que a própria população tem. É, pensa bem em você, qual é o momento que você fica muito feliz, né? Puta, Copa do Mundo, cara, aqui no Brasil, nacionalismo, a gente usa o nacionalismo como uma forma de união, cara. Cara, não tem nada mais louco nesse mundo do que isso. A sensação, eu acho isso, eu adoro esse assunto por causa disso, a nossa sensação de coletividade, né? A gente só se entende como ser humano se a gente estiver em coletivo. Ah, André, eu não gosto muito de estar no meio do povo, tá, beleza, você é exceção. E ainda assim, eu acho que você não parou para pensar muito bem que você tem uma família, que você quer ser aceito em sociedade. Muitas vezes você faz as coisas para serem aceitos nos seus grupos. Pensa bem, cara. Imagina que você está na sua casa. E aí tu olha o seu vizinho assim, você fala, velho, se o meu vizinho é diferente de mim, ele vai me invadir a qualquer momento, assim, ele vai invadir minha casa, vai tomar minhas coisas, né? Ele é comunista, né? Que nem o povo fala de comunista, o pessoal acha que comunismo é tomar o Fiat Uno do seu tio, né? Aí seu tio tem medo de perder a chácara dele em Atibaia e ele fala, comunismo é ruim, cara. O seu tio não sabe o que é comunismo, provavelmente, tá? A menos que seu tio tenha lido muito e feito alguma coisa assim que não seja estudado pela internet, eu peço desculpas pro seu tio. Senão ele não entende nada mesmo. Desculpa, tá? Desculpa, tio, que sabe de história. Se você não sabe de história, não peço desculpa. Você não sabe nada mesmo. Mas enfim, a ideia é exatamente essa, tá? É você criar uma identidade. Então você pensa, seu vizinho tá lá do seu lado, você tem medo que seu vizinho te invada, velho. Tu vai chamar seu pai, sua mãe vai pegar a faca, velho, vai se defender, né? E a burguesia ela se aproveita muito desse contexto, né, de falar, poxa, não compre produtos de fora, compre produtos do nosso país. Poxa, o outro país está querendo invadir a gente, vamos se juntar para defender o nosso país. Mas é óbvio que todos os movimentos que eu citei, eles vão se aproveitar do nacionalismo como uma forma de criar uma identidade, de você falar, poxa, eu sou um comunista alemão, eu sou um comunista inglês, eu sou um comunista francês, né? E isso vai pedir, olha que muito louco, o comunismo, muitas vezes ele se espalha, né? A ideia do Marx era exatamente essa ideia de espalhar o comunismo pelo mundo, mas muitas vezes se espalha por quê? Porque ele, o cara francês, ele fala, não vou aceitar o que o comunista alemão está falando, porque ele não entende a necessidade do meu país. E é muito louco, cara, que a burguesia conseguiu criar na gente, né? Isso a burguesia conseguiu muito bem, que dura até hoje, o pensamento de que você tem que odiar o que a outra comunidade gosta, porque ela não te atinge. E isso é muito. Assim, para pra pensar, velho. Você odeia a Argentina, você nem conheceu o cara, velho, direito, entendeu? Por causa de futebol, às vezes. Olha que muito louco, né? Eles vão conseguir, então, muitas vezes criar uma identidade nacional, mas é muito difícil você criar uma identidade internacional. E aí a gente cria muitas vezes esse caráter romântico do nacionalismo contra um caráter de dominação, né? Muitas vezes por uma questão de defender a sua pátria, você acaba matando gente que você nem conhece, cara, para se defender, né? Isso aconteceu muito durante o século XIX, vai acontecer durante o século XX, durante o século XXI especialmente. Exatamente por essa criação dessa identidade, né? Contra uma identidade de fora, né? Então esse caráter romântico, ele muitas vezes ele cai por terra para na verdade justificar um caráter de dominação que está por trás de todas essas ideias, tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar.
Sempre à disposição, galera. É isso. Podem vir a mim que eu tô disponível para tirar dúvidas, conversar com vocês, o que vocês precisarem, tá bom? Até a próxima aí.